Estamos aqui com Giovanni Iemini, do Bar do Escritor, que é uma comunidade do Orkut, não é? O Bar do Escritor surgiu em agosto de 2005 lá no Orkut, como ambiente para que a gente pudesse trocar ideias e, na verdade, debater sobre literatura. Debater sobre literatura quer dizer você avaliar textos uns dos outros, e geralmente o escritor é um afrescalhado. Você critica ele fica injuriado, triste. Cada escritor geralmente se considera o melhor escritor do mundo. Como é que o Bar do Escritor, que foi criado com esse intuito de avaliar textos de escritores, consegue trabalhar esse tipo de escritor egocêntrico que se considera o máximo? Cara, que boa pergunta. O escritor é um balão, né, cara? Eu vi a sua outra entrevista e você pergunta sobre o ego do escritor. O escritor é um balão. Ele escreve, incha e acha que vai voar nas alturas só pela beleza do seu nome e da qualidade do seu texto, que é uma tremenda bobagem. O escritor tem que aprender que ele precisa ler, ele precisa dialogar, ele precisa conversar, ele precisa de mais escutar para aprender a transmitir a sua ideia e ser ouvido. Não adianta ele falar aos ventos ou escrever, colocar no blog e ficar esperando que faça sucesso. Lá no Bar do Escritor, a gente teve muitos problemas, cara, com essa parte da conversa, do diálogo entre os escritores. A pessoa chegava lá, botava um texto e eu falava, não gostei. Só esse simples fato de falar que eu não gostei me transformava numa pessoa não grata pelo fato de que eu não estava puxando o saco das comadres de literatura que ficavam achando que, pelo fato de terem se aposentado com um bom salário e saberem escrever, se tornavam escritores ou poetas ou coisas do gênero. Dificílimo. Agora, passaram-se alguns anos com esse diálogo, esse debate, e ao mesmo tempo que havia muita crítica, também havia muita divulgação daquilo que se era interessante. Publiquei antologia, publiquei vários exines. Quantas antologias? Cara, a gente tá na terceira agora. Aqui na Feira do Livro já teve gente... Com quantos escritores em cada antologia? Primeira, 38, do Brasil inteiro. Segunda, por volta de 37, acho que 36, 37... Eu sou bom com números, mas bastante. E uma coisa interessante, no Brasil você tem no Rio Grande do Sul, você tem em Brasília, Coletivo dos Poetas, você tem Bar do Escritor, que são antologias onde o escritor paga, né, para que o livro seja impresso. Parece que, segundo a entrevista do Deveras, o Bar do Escritor tem três categorias de pagamento. Como é que é isso? O negócio é o seguinte, é pago do mesmo jeito que a gente não tem nenhuma espécie de financiamento. Aí o que eu fiz? Eu dividi em cotas, não tirei nada para mim disso e organizei o Bar do Escritor como uma publicação de divulgação de escritores do jeito que eu acharia interessante, que eu participasse. Ou seja, fiz a maior edição do Brasil, acho que 3 mil livros numa antologia é uma grande quantidade, e dividi em cotas. O livro, para ficar perfeito, para ficar com 300 páginas, ele precisaria ter 30 cotas. Aí a cota custa R$500. Só que às vezes o escritor, o poeta malucão que está no meio da rua, não tem R$500. Fui dividindo essas cotas em valores menores para que pudesse ser subdividida essa cota e o cara pudesse com R$150 ter 20 livros e divulgar esses 20 livros. Fazer essa graninha de volta com esses 20 livros. A antologia do Bar do Escritor, na verdade, é para divulgar o bar, esses escritores, e a ideia de que a gente pode, de forma coletiva e unida, fazer um bom trabalho. E acho que a gente conseguiu com esse Bar do Escritor. Tudo bem, um bom trabalho em termos porque quem paga sai. Então, por exemplo, o cara pode ser um péssimo escritor, pagar e sair. Marromeno, eu faço uma espécie de edição dos textos. Sozinho? Eu, Cristiano Deveras, tem uma outra... sempre tem um conselho editorial. Tem um conselho. Na verdade, o escritor manda vários textos e eu escolho aqueles que eu acho que são mais cabíveis na edição. Então, você, escritor que não foi qualificado pelo nosso querido Giovanni Iemini, nós vamos fazer uma pergunta para ele agora, que é o seguinte: quais são suas qualificações, qual a sua formação para você analisar um texto? Por exemplo, você é professor de literatura, você... Suas qualidades, seu lado agora, seu lado é profissional. Eu costumo dizer que o meu gosto é absolutamente meu, igual às minhas nádegas. Então, eu faço ele do jeito que eu quiser. O fato de eu gostar é o suficiente, independente de quem eu seja. Obviamente que a crítica construtiva feita por uma pessoa com escopo
literário ou intelectual é muito mais interessante. No meu caso, cara, eu fiz engenharia florestal no UNB durante 2 anos, saí, me formei em História, em bacharelado e licenciatura para o UNB. Depois eu fiz Direito no CEUB, não completei o curso porque eu não gostei do curso de Direito. E estou pretendendo agora, no início do semestre que vem, iniciar um curso de mestrado no UNB, com um projeto baseado nas ideias do Bar do Escritor. Bom, então você nada que você falou é na área de letras. Tá, então agora vamos falar o seguinte, você lê muito? Bastante. Certo. Então isso talvez o qualifique para analisar os textos que vão sair nos livros impressos do Bar do Escritor, né? Tem outra coisa também, está no primeiro livro. A ideia do Bar do Escritor é que o texto tem que ser divertido, independente de como ele aconteça. E divertido, que eu chamo, quer dizer que ele me atrai a atenção. Não precisa ser um texto combativo ou um texto literário na perfeita acepção da palavra. Ele tem que ser só um texto interessante. E nós somos barnasianos, nós não somos acadêmicos. Ou seja, eu não tenho a pretensão de ser um grande escritor, ou então de alcançar uma intelectualidade, ou então de escrever alguma coisa como o maluquinho lá do irlandês lá, que escreveu uma coisa maravilhosa que é pouco compreendida. Eu prefiro fazer uma coisa como Ber, que é pueril, simplória e de fácil acesso, e que eu goste, do que uma coisa que seja... O Ber que você falou é Nicolas Ber? Nicolas. Então, Nicolas Ber simplório. Ele mesmo se definiu assim na década de 90, quando ele recebeu as críticas lá do Severino Francisco, que também é um grande cara. Maravilha. Então agora a gente já tem um gancho para dar até o título dessa matéria. Ó. Olha aqui, ó. Agora vamos partir para o Giovanni Iemini. Falar um pouco de técnica de escrita. Você é mesmo aqui revelando, você falou que você é engenharia florestal, mestrado e tal, não sei o quê, mas existem alguns escritores que utilizam certas técnicas para escrever seus livros. Você utiliza isso ou é tudo intuitivo? Não, tem algumas técnicas, cara. Eu cometo por isso. Eu pergunto isso porque um novo escritor que esteja assistindo a gente, às vezes ele quer aprender um pouco como você escreve, aí depois ele vai nos seus textos e tal. Eu vi, cara, que por exemplo, sobre poemas, eu cometo poemas, mas eu não sou um poeta de alma, então eu gosto de mandar recados. Então, basicamente, eu escrevo aquilo que eu acho que tem que ser escutado. Agora, na crônica, não. Eu comecei escrevendo de forma intuitiva, baseado no Fernando Sabino, Rubem Braga, Charles Bukowski, esses caras que eu gostava de ler. Mas percebi que isso ficava muito solto, realmente não transformava o texto, não vinha de forma interessante, não saía. Então, comecei a escrever criando técnicas, que formalizar a ideia, repetir os certos pensamentos. E todo texto meu, sem exceção, eu faço uma pergunta e respondo essa pergunta no meio da ideia. E grande parte também é baseada em fatos que aconteceram ou em jornal, ou pesquisa de acontecimentos históricos. Todos os meus textos têm alguma coisa que se aprenda, né? Bela resposta. Quantos livros publicados? Você já citou agora alguns escritores que devem ser talvez um ícone para você ou pessoas que você gosta, né? Então essas perguntas são básicas do jornalismo, né? Qual escritor que influenciou seu texto? Você está entendendo? Quantos livros publicados? Se você tem premiação, se não tem, porque isso informa quem está nos assistindo. Tá. Olha só, Braga, lá no Bar do Escritor, quando eu edito o Exine eu faço de forma irregular e eu sempre chamo um escritor qualquer para ele editar o Exine. Então ele vai escolher textos das pessoas que ele gosta, exatamente como essa tua pergunta. Quem que eu sou, por que eu faço quem eu gosto. Cara, o Ber, para mim, sempre foi o maior poeta de Brasília, talvez um dos maiores caras do mundo. Quando eu conheci o Nicolas como pessoa, assim, que vi que ele é um cara também bacana, a melhor coisa do mundo é você encontrar o ídolo que você gosta. Cara, lei de tudo. Olha, eu vou te agradecer de público numa coisa. Todos os escritores que eu entrevistei para o Literatura no Detalhe citam um escritor morto como uma pessoa que ele se baseia para escrever. Aí citam uns ícones aí da literatura e tal. Você citou o Ber. Cara, eu te agradeço isso porque eu tô com vontade de perguntar assim para as pessoas, para os escritores que eu entrevistei. Dá para você citar alguém vivo que você admira? Eu vou te falar outra coisa. Eu tô tão acostumado a ler os escritores de Brasília, os escritores do Bar do Escritor, que eu reconheço muito melhor Wilson R., Anderson H., Bete Vidigal, Paulinho de Andrade, o próprio Cristiano, os caras que convivem comigo. Finalmente. E isso para mim é muito mais interessante porque, cara, o Bar do Escritório é o meu grupo de literatura rock and roll.
Olha, eu não posso deixar de revelar, eu troquei e-mails com esse escritor e pelo e-mail eu senti muito rapidamente que seria uma boa entrevista. Eu te agradeço mesmo por você estar citando pessoas vivas da sua convivência, que de repente você lê no Orkut. Pelo amor de Deus, né? A pessoa precisa mudar isso. Olha só, o mundo mudou, cara. O livro, esse livro clássico, best-seller, funciona para as grandes empresas. A gente está fora das empresas, cara. A gente está querendo fazer essa pequena arte. Essa pequena arte é feita pela construção de vários tijolinhos. A gente só vai fazer uma coisa grande quando tivermos trocentos escopos para construir um grande. Isso que eu acho que é o bar do escritor, sacou? Ele é um auxiliar para que todos nós possamos crescer. Aquela história de que brilha mais quem brilha mais forte. Não, brilho bom é quando você brilha com todo mundo junto. Uma estrela sozinha não funciona. E eu acho que eu tenho muito mais prazer com esse meu grupo de literatura rock and roll, convivendo com esses caras que eu acho interessantes, do que tentar alcançar um estrelato numa editora, que é uma coisa... Essas coisas acontecem, mas é tão pouco em tantos casos que eu prefiro me contentar em fazer o meu melhor trabalho junto com aqueles caras que eu admiro, que eu vi que estão do meu lado. Quantos livros publicados e quantas árvores destruídas, né, com as publicações dos livros, e quantos e-books você pretende publicar, que aí a árvore não vai ser destruída, não vai ter nada disso e tal. Como é que fica essa questão ecológica também, você entende? E se vale a pena publicar livro, se alguém te lê, você está entendendo? Um bom teste que eu estou sempre lembrando para os escritores, eu publiquei 20 livros, eu falava assim, pô, você leu aquele texto tal? Aí dizia um título de um texto que não existia. Isso é um belo teste, porque aí a pessoa diz, eu li, lindíssimo. Ou seja, ele não leu. Brother, só publiquei um, que é o Mão Branca, que é meu mesmo. Publiquei um outro chamado A Estrada para o Infinito, que é um e-book. Teve um monte de downloads. E foi por causa desse e-book que eu tive alguma repercussão com algumas pessoas e conseguimos algumas matérias, alguma divulgação. Esses downloads eram gratuitos ou eram cobrados? Gratuito, só que feito naqueles sisteminhas de contabilização pela internet, para saber realmente quantos foram feitos. E quase tudo que eu faço, cara, é gratuito, porque eu acho que o dia que a pessoa quiser me pagar para fazer alguma coisa, ela vai vir me oferecer o dinheiro, não vou ser eu que vou ter que chegar e compre o diabo desse livro aqui. E eu organizei esse primeiro bar do escritor, ajudei o Cristiano nesse, outro aqui. A gente tem o terceiro, que era para estar pronto, não saiu. Cara, eu organizei uns 50 zines pela internet, editei, lá no Bar do Escritor tem uma parte de e-books. Editei vários e-books de escritores da internet, faço prefácios, tudo que eu puder fazer para, de alguma forma, ajudar a divulgar aquilo que eu acho interessante. Eu, obviamente, não vou divulgar aquilo que eu não gosto. Eu faço. Reside em Goiânia também? Eu não, sou de Pandangão daqui. Eu já até falei contigo uma vez no bar, há muitos anos atrás, no Otelo. Certo. Você tava lá. E mesmo quando eu não gosto da coisa, cara, não significa que seja uma coisa ruim, é só o meu gosto também, e o meu gosto é um tanto... Mas você é um líder do Bar do Escritor. Dizem que sim, eu sou um anarquista, não acredito em líderes. Eu acho que... mas o líder é natural, ou seja, as outras pessoas é que dizem. Eu tenho que organizar para que não se percam algumas coisas. Mas eu gosto muito de deixar na mão dos outros. Você quer fazer isso? É teu, faça. Uma pergunta que me veio agora, porque a entrevista é toda feita em cima das respostas. O anarquista, tá, que organiza cotas, que organiza minimização de cotas para quem tem menos poder aquisitivo, que organiza um dos volumes do Bar do Escritor e o outro ajuda o deveras e organiza um livro sozinho, Mão Branca. Esse é o anarquista moderno? Cara, eu tenho lido muito sobre o novo tipo do anarquista, que a gente não pode tentar destruir para tentar reconstruir. A gente tem que aproveitar e fazer melhor por cima. Cara, eu acredito muito na capacidade do ser humano de se autogerir sem precisar de religiões ou de estados, porque nós somos fodásticos. Agora, a gente vê pouco isso, cara. O ser humano está precisando, ele gosta de escutar, de ter outras pessoas indicando o caminho. Tudo bem, cara, enquanto a gente estiver nesse momento, a gente vai precisar divulgar só as ideias. Não dá para as coisas acontecerem agora. Mas sim, existimos nós como anarquistas e acreditamos que a gente pode fazer a diferença. Bom, agora vamos continuar numa linha que é o seguinte: tecnologia de informação.
Você já fez os e-books que tiveram vários downloads, você fez os e-zines, tá? Então eu quero saber agora o nível de conhecimento e atuação que você tem da tecnologia de informação, do Facebook, do Orkut, blog, Fotolog. Você tem aqui seu blog que nós vamos colocar na tela, você está entendendo essas coisas todas. Qual o nível de informação, de conhecimento e de participação e de o que você arranca da tecnologia de informação, ou seja, da internet? Em 92 eu trabalhei na rede de informação tecnológica latino-americana, eu tinha 21 anos, não existia internet, eu trabalhava com Washington e Paris, a Universidade do Louvre, através de DOS, e naquela época eu falava, cara, eu falo com o nego do mundo inteiro pelo computador, era DOS, né, 2.400, aquela coisa antiga, mas funcionava. Em 98 eu já tinha um blog de BBS, que na época teve 45 mil acessos, e fui convidado para participar de um. Só que na época eu nem tinha essa visão de divulgação, eu ainda estava engatinhando na literatura, mas aprendi muito e consigo fazer tudo. Eu faço e-books, eu faço capa de livro, faço tudo. O que precisar, me conecto do jeito que for. Mas eu prefiro, aprendi com a experiência, deixar os bons artistas e as pessoas mais qualificadas em todas as áreas darem um toque final em tudo, que sempre acaba sendo aquele detalhe magistral que a gente não conhece. Tipo músico, você que é músico sabe que o ouvido, a visão do especialista é sempre mais detalhada. Bom, agora uma pergunta sobre a influência da mídia nas pautas e programações de feiras de livro. Nós temos geralmente nas feiras de livro os seguintes palestrantes: Marina Colasanti, toda feira, você entende? Aí vem o marido dela, que eu não lembro o nome agora, aquele poeta lá. Aí vem Nicolas Bé, homenageado dessa feira, e foi no ano passado, você entende? Aí Haddad até que não sei se foi no ano passado, acho que não, você entende? Mas o que eu queria saber, o Giovanni Iemini, que não faz, por exemplo, o cara tá com DOS aos 21 anos, começou a conversar com o mundo todo, conhece pra caramba da tecnologia de informação. Como é que é feita a pauta e as programações dessas feiras de livro? É mediante mídia ou você tem que ter um agenciador para pautar o seu nome nas feiras de livro? Agora o Carpinejar entrou, Carpinejar agora está em toda a feira de livro. Ou seja, são os arroz de festa. Marina Colasanti, Carpinejar, o marido dela, da Colasanti, aí vai. Como é que você vê isso? Como é que você vê a influência da mídia em cima dessas pautas? E a mídia, se ela te respeita, a mídia tradicional e a alternativa? Fala um pouco sobre isso, como mudar isso, tem algum jeito? Bicho, porque eu acho um absurdo, por exemplo, 2 anos seguidos o Nicolas Bé ser homenageado de uma feira de Brasília. É ridículo, beira o ridículo. Você tá entendendo? É como se todo mundo tivesse morto, você entende? Só existisse o Nicolas, meu amigo, por sinal. Eu tô fazendo um projeto do Nicolas do FAC. Deixa eu te explicar, deixa eu te falar alguma coisa de outra forma. No Teboni, cara, ele fez esse último evento que foi a Bienal do B. Interessantíssimo, estive lá e tal. Chamou vários poetas para participar, os poetas foram lá, falaram e tal, mas pagou só os músicos. Uai, era Bienal de Poesia ou Bienal de Música? Então as coisas são um pouco enroladas. Mas o cara teve a intenção de fazer. Eu não critico quem faz. Eu critico quem critica quem faz. Se você quer criticar, faz o melhor, neguinho. Se você não consegue fazer nem o mínimo, então você não pode reclamar, não. Eu acredito no seguinte, cara. Dentro dos vários grupos de escritores, ou de qualquer tipo de arte que tem em Brasília, existe muita ramificação, muitos interesses particulares, muito ciúme, aquilo do ego inflado lá nos balões do mundo. Os grupos que fazem as coisas aqui em Brasília, eles são fechadinhos, eles não consultam esses grupos. Mas se você apresenta uma proposta legal, uma proposta aberta, eu nunca tive problema de ser divulgado, nunca fui muito divulgado também, mas eu nunca tive portas fechadas na cara, não. As pessoas abrem as portas na medida que eu apresento alguma coisa legal. Aqui na Feira do Livro, por exemplo, a gente decidiu participar 2 dias antes, saímos pelo fato de não ter vendido todos os estandes, a gente saiu de um estande de 6 metros quadrados, que cada metro era R$300, para esse de 18 metros quadrados, que o metro é de R$600. Pelo fato de a gente estar com a Academia de Letras de Brasília, Academia de Letras de Taguatinga e o Bar do Escritor. Legal, já ganhamos alguma coisa. Pedi para que colocassem a gente no site, colocaram a gente do lado como expositor do lado da Câmara dos Deputados, do Senado, do Senac, Biblioteca Demonstrativa e o Bar do Escritor. Cara, eu pedi muito pouco, eu acho, e eles me responderam com o que eu pedi. Mas, ao mesmo tempo, eu também dei um resultado para eles, que divulguei, trouxe um evento cultural interessante para apresentar aqui na feira. Eu acho que é o seguinte, cara,
A gente tem que se adequar, sim. Existem milhões de panelas, mas da mesma forma já me acusaram de ser o chefe da panela do Bar do Escritor, porque você só divulga esses caras. Não, cara. São os caras que mais me ajudam, são os caras dos textos que eu mais gosto, são os caras que de uma forma ou de outra a gente está mais integrado. De outra forma, se você se integrar, eu sempre fui um cara muito aberto e acho que essas outras redes todas são muito abertas. Às vezes você tem que trabalhar mais no começo para ser reconhecido. Mas assim no mundo inteiro, cara. E a gente vive no meio mercadológico. O dia que fomos anarquistas totalmente, não tivermos dinheiro e fizermos tudo por prazer, beleza, é inaceitável os grupos. Mas por enquanto, cara, eu te ajudo quem me ajuda. Claro. Então, agora continuando, sobre uma pergunta que me veio à cabeça e eu esqueci, espero que ela volte. Você está entendendo? Que é o seguinte. Não, é o seguinte. Eu queria te perguntar o seguinte. Perguntei do Nicolas, e a mídia tradicional, abre espaço para você? Você já saiu no Correio, Jornal de Brasília, Rede Globo? Essas coisas são engraçadas, cara. Saí em algumas televisões, saí umas bobagens assim, mas só notícias que foram enviadas por amigos meus jornalistas. Porque eu, como escritor... Então também existe a panela lá? Existe a panela. A divulgação é feita tranquila, sem problemas. Mas tem que ter alguém lá do meio para falar, faça sobre esse cara aqui. Ou tipo, não é um louco maluco que vai encher o seu saco, então vai fazer besteira. Não sei o que passa na cabeça dos jornalistas, você que é desse meio aí. Mas, e outros jornalistas também têm uma espécie de... Como todo grupo, uma corporaçãozinha. Eles gostam de... eu vou apresentar uma parada aqui, mas só vou apresentar se o outro apresentar também, porque eu quero apresentar o que é de melhor. Eles não bancam também as coisas soltas no meio do mundo, assim. Mas, cara, eu não posso reclamar. O dia que eu tiver um trabalho perfeito, maravilhoso e irrepreensível, eu duvido que todo mundo no mundo vai evitar de me divulgar por causa, sei lá, não gostaram do meu bigode ou que eu falei mal dos judeus, sacou? Não. E dinheiro? Você já ganhou dinheiro com literatura? Você vende ou dá seus livros? Se você dá, como é que você dá? Você não pagou para fazer seu livro na gráfica? Aí você dá por anarquismo? Você está entendendo? O anarquista, ele paga e dá os livros. E você, se não vive de literatura, vive de quê? Dinheiro, o que é isso? Não, cara, olha só. O livro do FAC, esse foi apoiado pelo FAC, eu não paguei. Então eu vendo... então uma pergunta. Você faz projetos para o FAC, você conhece Estou abrindo uma empresa, posso fazer propaganda? Maravilha, isso. Eu, por exemplo, vou te contatar, porque eu quero fazer projetos. O que eu vi foi o seguinte, Anani. Nesse livro, quando eu apresentei para o FAC, eu apresentei como contrapartida, olha, me patrocine esse livro, que eu vou fazer esse livro na editora e vou barganhar com a editora para que eles me barateiem o livro do Bar do Escritor. E com isso eu paguei metade do valor desse daqui. Agora o Bar do Escritor é feito impresso em Goiânia. Diz que Goiânia é mais barato, né? Esse foi LGE, esse foi em Goiânia. Peraí. Sei. Vamos de novo. Foi impresso em Goiânia ou em Brasília? E Brasília é mais caro que Goiânia? E Goiânia é mais barato que Brasília? Tudo a mesma coisa, depende da editora, do que você for achar. O 1 foi feito aqui em Brasília, na LGE. O 2 na Kelps, lá de Goiânia realmente. E o terceiro está sendo feito na Netbooks de São Paulo. A gente tem a fidelidade do menor preço. O cara ofereceu o menor preço, a gente está fazendo. Porque a qualidade de papel, essas coisas, é tudo a mesma coisa. Sim. Eu quero saber do FAAC. Você redige projetos? Podemos contratar você, pô? Aí essa que é a parada. Aí, eu trabalhava no Serviço Público de Brasília, trocou o governo, caí fora, fiquei meio perdido e vi, cara, que 90% dos artistas de Brasília são extremamente desorganizados e fumacentos o suficiente para não conseguirem cumprir o mínimo das regras do FAC. Aí o Nicolas Berg pediu para fazer o projeto dele, fiz o projeto, está em bicas de ser aprovado, projeto bacanérrimo, os livros nas escolas. E vi, cara, que tem um monte de artista querendo. Estou abrindo uma empresinha de gestão cultural, fiz alguns cursos, fiz os cursos no FAC, fiz o curso no Ministério da Cultura, estou com 300 editais, fiz um curso de Direito há tempos atrás, ou seja, conheço um pouco. E, cara, aqui, ó, para você, a Nandi. Não, eu vou botar. Agora, deixa eu te explicar perguntar uma coisa. No Paraná, existe também um incentivo cultural dado pelo governo. Certo. Beleza. Você faz para qualquer parte do país? Cara, para qualquer parte do país. Posso fazer projeto com o seu CNPJ, com o CNPJ da minha empresa Factotum. Estou fazendo outras 3 coisas também, cara. Estou fazendo biografia autorizada, autobiografia, publicando o livro da galera com o selo Bar do Escritor e fazendo a gestão de artistas.
É muito caro te contratar? Tem um nível de preço? Você não me paga nada, é uma agência. Você me dá o direito de usar a sua imagem, a sua arte, para te vender. Aí, daquilo que eu conseguir ganhar, eu tiro um percentual, que é basicamente 10% da gestão e 5% de elaboração de projeto. O artista, ele pode ter, por exemplo, em Brasília, no Centro-Oeste, você como contato para conseguir essas verbas nessas coisas, e lá no Sul outra pessoa, e lá no Norte outra, ou ele, quando você representa alguém, tem que ser só com você? Não, olha só, eu estou me associando a alguns escritores, alguns ghostwriters e algumas pessoas que são da área de gestão cultural. Descobri que, na verdade, eu não estou sozinho nisso, tem um monte de gente que faz isso e faz muito bem feito. E abri o Bar do Escritor, estou modificando o site para fazer essa parte de gestão, ou seja, a gente pode tratar tudo pela internet. No meu escritório, cara, eu tenho 2 telefones e a internet, eu trato 99% do tempo na internet. Até porque quando eu preciso falar com alguém, eu ligo o Skype e a gente trata ao vivo. Daqui a pouco a gente vai para a segunda parte com essa grandiosa figura, talvez uma das melhores entrevistas do nosso blog, porque é um cara antenado, é um cara sincero e é um cara que conhece. E isso é que é bom para você que está escutando a entrevista. Bom, está sendo filmada, como sempre cito, numa Sony, apoiada numa mesa. Se o meu dedo der uma cãibra, aí a Sony vai cair, voltar, vai cair, voltar. E gravado no Edirol HR09. Tá? Eu não estou aparecendo dessa vez porque aqui é uma externa. E na externa eu seguro a câmera na mão esquerda e o gravador na mão direita. Daqui a pouco a gente vem para o segundo bloco.